Primeiro assunto a ser tratado não poderia ser outro que não a final da Copa do Brasil. Primeiro jogo terminou agora há pouquinho no Maracanã. Flamengo 3, Atlético 1. O Flamengo com Gabigol brilhando como há muito tempo não acontecia. Participação nos 3 gols do Flamengo, tendo feito 2 deles. Começar com o Tetra. Tetra, você tá perto aí do estádio do Maracanã, tá na casinha, mas viu o jogo com muita atenção. Vai falar pra gente o quê? Sobre, primeiro, o resultado construído pelo Flamengo, se oferecessem para qualquer rubro-negro. Antes do apito inicial, 2 gols de vantagem, todos ou quase todos pegariam. Pelas circunstâncias do jogo, você acha que ficou de bom tamanho, Zinho? Boa noite. Boa noite, Plihal. Um abraço aí para meus companheiros, Mauro Naves, Zé Elias, e muito especial fã de esporte. Eu tô por essa análise. Início do jogo, que acho que a maioria dos comentaristas era que o Flamengo tinha que aproveitar o mando de campo, mas que era um jogo muito truncado, equilibrado, parelho. O momento que o Atlético vive nas Copas, a classificação para a final na Libertadores, a evolução de alguns jogadores, o retorno de outros, e um Flamengo com, não é desconfiança, mas assim, muitos desfalques, e aí ainda teve mais desfalques, a ausência do Bruno Henrique também, que é um jogador importante, o Pulgar como volante, qual seria a formação que o Felipe Luiz levaria a campo. Eu lembro que durante a semana, lá no nosso UFC, eu até comentei sobre essa possibilidade de ser mais ousado o Felipe Luiz e vir com 2 pontas. O Plata de um lado e o Michael do outro. O Arrascaeta como meia articulador, construtor, o Gerson chegando e o Gabigol mais à frente. E, pois bem, foi isso que o Felipe Luiz fez e o Flamengo se aproveitou no primeiro tempo disso. O iniciozinho, o Atlético até os 5 minutos ali, né? Teve a finalização do Scarpa, marcou mais adiantado, mas aí o Flamengo depois, ao longo do primeiro tempo, para mim, toma conta do jogo, e um dia especial do Gabigol, voltando a marcar com bola rolando, fazia muito tempo, se não me engano o último gol dele foi contra o Vasco, aquele 6-1, então é um jogador que todo mundo espera nos jogos decisivos ele aparecer, estava demorando e ele apareceu hoje. Participou dos 3 gols, como você falou. E esse jogador do Flamengo, o Léo Ortiz, que para mim vinha fazendo uma partidaça, fez uma partidaça, mas justamente naquele momento que está 3-0 e que o torcedor rubro-negro olhava, agora fica muito difícil, né? E com 3-0 de vantagem, e o atleticano estava cabisbaixo, reacendeu no Atlético a esperança de que está aberto. São 2 gols, é uma vantagem. Acho que o rubro-negro está satisfeito, porque antes do jogo não se esperava um 3-0 como estava na partida. No final fica um certo clima de que, esse golzinho, né, poderia ir com a vantagem ainda maior, quase que decidida a Copa do Brasil, mas acho que é uma vantagem muito boa. São 2 gols de diferença. E aí tem retorno de jogadores do Flamengo para essa partida, para a segunda partida. O Atlético Mineiro também teve seus desfalques importantes. O Davidson não pode jogar, o próprio Veras também, que vem jogando bem, foi uma ausência sentida, mas acho que a postura do Atlético foi muito defensiva. Fortaleceu o lado, desguarneceu o meio, o Flamengo tomou conta do meio campo, principalmente no primeiro tempo. Quando o Milito ele abre mão um pouco dessa parte defensiva, se expõe mais, vai mais para o jogo para tentar tirar a vantagem, o Atlético equilibra no segundo tempo, termina com mais posse de bola, termina com mais finalizações. Claro que no gol não foram tantas, mas é um Atlético que mostrou o seu potencial de que pode, em casa, buscar tirar essa vantagem do Flamengo. Que, para mim, é claro, é muito bom você começar o jogo com 2 gols de diferença. Plihal, é uma vantagem muito boa, mas o Atlético tem time e pode reverter. Ficou em aberto ainda. Mauro Naves, muitas vezes no mata-mata, a ordem dos gols altera, não o produto, mas altera o estado de espírito, né? Porque se tivesse 2-1 para o Flamengo e o Flamengo fizesse o terceiro gol no finalzinho,
o rubro-negro, o torcedor, o jogador, a comissão técnica, sairia hoje do Maracanã, sairiam de um outro jeito, de uma outra forma, com uma outra cabeça. Do jeito que aconteceu, nós já vimos, só puxando rapidinho na memória, 2009, né? Igualzinho, mesmo enredo, primeiro jogo, Corinthians e Sport no Morumbi. Estava 3-0 para o Corinthians. No finalzinho do jogo, o Sport diminuiu. Se não me engano, com o Anilton, que o Carlinhos Bala falou que tinha sido, falou ali no gramado ainda no Morumbi, que tinha sido Enilton, que tinha sido o gol do título do Sport, que confirmou-se uma semana depois na volta na Ilha do Retiro. São Paulo e Palmeiras, na decisão do Campeonato Paulista de 22, a mesma coisa, estava 3-0 para o São Paulo, o Palmeiras faz um gol no final com o Veiga no Morumbi, na volta o Palmeiras conseguiu devolver. Claro que não quer dizer que o Galo vai obrigatoriamente devolver, muito pelo contrário, vai ter uma parada duríssima contra o Flamengo, mas que fica um saborzinho amargo na boca do rubro-negro, fica. Boa noite, Prihal, Zé Elias, abençoadozinho, um abraço enorme ao fã de esportes que está conosco aí e vai ficar até o final. O Zé, há quem diga, o Zé jogava isso na época, e inclusive o técnico que o lançou achava muita graça desse, Mário Sérgio. 2-0 é um placar perigoso. Perigoso pra quem, né? Então, assim, acho que é muito boa, assim, a vantagem de 2. Óbvio, podia ser 3. Eu acho que se fosse 3, a gente já podia dizer que a coisa estava encerrada. Saindo de 3 gols de diferença, o Atlético fosse buscar 4 Seria a vantagem que na Libertadores o Atlético construiu para cima do River. Exatamente. Então, uma hora é para lá, uma hora é para cá. Você ir buscar 4 gols lá, é uma coisa que seria diferente. Acho difícil ganhar de 3, o Atlético fechar isso com 3 gols de diferença, mas 2 já não é, né? Levar para os pênaltis e tal, fazer o mesmo placar lá, um 3-1, um 2-0, eu acho que é possível. Então, óbvio que ficou uma pontinha de frustração, mas se a gente pegar desde o início, isso aí era jogo, na minha visão, de um golzinho só de diferença. E no caso até para o Flamengo, que hoje estava em casa, um 2-1, 1-0, aí no outro jogo lá o Atlético tem a vantagem de estar em casa. Então, acho que abrir 2 gols foi uma grande vantagem. E foi muito em função do primeiro tempo, o meio-campo. O segundo gol é impressionante, a arrancada do Wesley do campo dele. Do campo dele, assim, vai embora. E não é nem o segundo, né? É o primeiro. Primeiro gol. Primeiro gol. Cara, ele arranca e vai passando pelo meio-campo todo do Atlético e ninguém chega, todo mundo andando para trás, zagueiros. E ali, nem Alan Franco, nem Otávio, ninguém dá uma... E ele vai até quase na grande área. Se ele limpa o zagueiro ali faz, era um golaço do próprio Wesley. Mas, enfim, ele vai, passa a bola, teve muita liberdade, ganhou muito meio campo, o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, claro, com 2 aí para tentar tirar a desvantagem, o Atlético melhorou muito. Teve muito mais posse de bola no segundo tempo. E, claro, como estava... perdendo, foi para cima, então aumentou o número de finalizações, bem maior do que do próprio Flamengo, que ainda assim vem e faz o terceiro gol. Foi uma infelicidade, o Zinho citou ali, o zagueiro estava muito bem, o Ortiz, mas é do jogo, né? Aí é do jogo, são os caprichos do futebol. E o Allan Kardec, que não tinha marcado nenhum gol esse ano, fez um gol muito importante. O último gol havia sido em junho do ano passado, no jogo contra o Fortaleza. O único gol dele até então com a camisa do Galo. Então, e ele teve propostas para sair na janela, mas resolveu ficar. Mas aí chegou o Daverson, e aí ainda o espaço dele ficou menor no time para entrar, né? E aí o cara sem ritmo, porque ele sabe fazer gol, a gente o conhece há muito tempo. Mas sem jogar, sem ritmo, sem nada, aí de repente faz um gol assim fundamental, que pode vir a ser fundamental, dependendo do resultado do segundo jogo. Porque... quem também não fazia gol há muito tempo e fez logo 2 foi o Gabigol. E num momento muito importante para ele. Essa história, sai do Flamengo, não sai do Flamengo. As manchetes perguntam, seria a última final dele pelo Flamengo? Não vai ser. O Flamengo ganha, ele vai lá em Minas, agora ainda faz mais um gol decisivo. Como é que fica? Agora vão dar o aumento que ele quer? Não, acho que agora, se o Flamengo for campeão, ele não precisa nem fazer gol mais em Minas, que ele vai ficar marcado como um cara importante na decisão. Não, óbvio, ele já é um cara muito importante em todas as decisões que ele participou. Acho que é essa a 17ª que ele participa e tinha feito em 16, 14. Agora é 15 em 17. Quer dizer, tem jogador assim, Zé, que realmente na decisão... Quer falar alguma coisa, Zinho?
Olha lá, 16 não, gols. tá aí na nossa taxa. Atacante tem 16 gols em 17 finais. É isso aí. Bom, eu ia te perguntar, Zé, mas acho que, bom, boa noite primeiro. Só essa tarja aí já meio que responde por você, né? Tem jogador mesmo que é especial, que na hora do vamos ver, ele aparece mais que os outros, né? Ele fez a quantidade de gols que eu fiz na minha carreira, mas só com a diferença, em finais. Só isso. Ele fez isso tudo de gol? Não, é que eu não conto os amistosos, né? Amistosos e tal, assim. Treino, né? Gol de treino, né? Coisas assim, então. Boa noite, Plirra. Boa noite, vovozinho. Prazer participar do programa com você, Mauro. Boa noite a todos. Assim, Plirra, o que eu acho em relação ao Gabigol é que é muito claro, muito nítido. Eu acho assim, hoje ele fez uma bela partida, né? Participou dos gols e foi fundamental para a vitória. Mas assim, a gente não pode isolar uma coisa da outra, né? O que aconteceu com o Gabigol nos últimos 2 anos com a final. Ele é importantíssimo, mas aí você tem que analisar o que aconteceu, o que foi. O problema era só o Tite? Não era. Eu acho que nesses últimos meses, o grande problema era o Tite. O Tite já deixou bem claro não levá-lo na Copa do Mundo. Quando chega a primeira pergunta, o Tite fala, olha, eu conversei com ele, mostrei. O Gabigol fala, eu vou brigar com um jogador na minha posição. E aí o Pedro arrebenta, né? O Pedro, não dá para falar, mas o Pedro arrebentou durante o ano. Era o artilheiro do Flamengo. Não tinha como o Gabigol realmente sair, jogar na posição que ele queria, porque o Pedro estava muito bem. O Pedro se machuca, o Gabigol começa a receber chances com o Felipe Luiz, de começar jogando, de ter uma sequência de jogos e tal. E hoje eu acho que ele acaba marcando 2 gols e pode, tenho certeza que se torna um dos jogadores mais importantes, mais do que ele já é, por conta da situação que ele vive. Renova, não renova, renova, não renova. Eu acho assim, eu acho que o Gabigol é um cara fundamental para o Flamengo, ele tem a cara do Flamengo. Mas precisa sentar com ele, precisa ver qual é o Zinho depois pode falar. Eu não acompanho direito, né, em relação aos candidatos, futuros candidatos à presidência, quais seriam as intenções desses candidatos, hein? Renova, não renova, né? Porque tem também uma questão, se eu não me engano, uma questão comportamental, né, que teve um desgaste muito grande com essa diretoria. Mas o Gabigol é sempre um cara fundamental nas finais. Você ia me perguntar se existe um cara, né, existem caras para isso? Existem. Gabigol é um deles. Você vê, tem um cara que era muito chato também, mas ele não é tanto de fazer gols assim em finais, mas é um cara sempre importante. Vou pegar um pouco lá da Europa, o Thomas Müller, da Alemanha. O cara que gol. Ele vai lá, gol. O negócio do Müller é Copa do Mundo. Então, quer mais, né? Tem o Inzaghi, que quando jogava no Milan, jogava na Juventus também, um cara que não aparecia durante 90 minutos. Aí a bola, ele estava lá, o goleiro rebatia, ele ia lá e fazia o gol, entendeu? Então, assim, são jogadores que muitas vezes em finais nascem com aquela estrela, que a bola bate na cabeça e entra. Eu nunca tive essa estrela, mas assim, tem jogadores que funcionam dessa forma, né? E eu acho que o Zinho cansou de escutar isso dentro do vestiário. Em jogos grandes você consegue ver quem são os grandes jogadores, né? Os caras que chamam responsabilidade, ou os caras que estão ali presentes. Só que o primeiro gol só saiu porque ele tomou a dura. Do Felipe. Ele só tomou a dura, porque o Felipe chama, é uma questão de jogo, né? A bola vem segundo gol, né? O primeiro gol dele. O primeiro gol dele. A bola vem para a lateral, o Felipe chama para ele participar mais do jogo, porque ele estava muito isolado. E aí tem uma discussão, né? Porque, tá vendo? O Felipe pede para ele vir, né? Aí ele não vem, aí depois isso é a sequência do gol, né? A sequência da jogada e ele faz o gol. Mas antes ele estava lá do outro lado e o Felipe estava pedindo para ele participar um pouco mais do jogo. Aí depois ele vai lá e faz o gol, né? Brinca, não sei se ele brinca com o Felipe, mas não sei se o Felipe levou tanto na brincadeira assim. Mas ele é um jogador fundamental, eu acho que ele é muito daquilo que o torcedor flamenguista gosta, né? Um cara irreverente, um cara diferente, um cara que faz o gol realmente e que os torcedores vão para campo para assisti-lo, para ver o que ele vai fazer no jogo.